E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live por aqui. Hoje nós vamos falar muito em inglês, só que a gente vai falar em inglês o quê? Um pouco mais devagar e também trabalharemos com 10 perguntas básicas que você pode fazer para começar uma conversa, para interagir com outra pessoa e já começar aí a aquecer os motores. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para essa live linda e maravilhosa juntos e gostaria, antes de qualquer coisa, convidá-los para algo muito especial. Eu não acredito que eu fiz isso. Deixa eu ver um negocinho aqui. Ah, não, eu arrumei. Ai, que bom. Então é o seguinte, gente, semana que vem já começa a nossa imersão Segredos da Fluência 2.0. Então, se você quer alcançar fluência no inglês antes de sair do Brasil, se você quer aprender inglês por conta da sua parte profissional, sendo questões pessoais, não importa. Você não precisa esperar mais para aprender inglês. Eu quero te mostrar qual que é o método que vai fazer com que você aprenda inglês na sua rotina. Sim, porque eu acredito que para a gente aprender uma coisa nova, ela tem que fazer parte da nossa rotina. E o inglês não é diferente. E eu vou mostrar exatamente o passo a passo para vocês. Nós teremos 4 aulas, 4 encontros, e para isso você precisa participar e garantir a sua vaga logo, tá? Porque, assim, ó, time is ticking. Tá bom? O tempo tá passando. E segunda-feira já é a primeira aula. Então, assim, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não garantiu a sua vaga, corre, porque nós já preparamos 2 materiais de pré-aula para você, tá? Tem 2 materiais prontinhos, mas para você receber, você precisa se cadastrar. Um tem o cronograma completo, com todos os temas, subtópicos, tudo que a gente vai ter por aula, e o segundo material já é de preparação, já tem atividades. Alô, alô? Alô, alô? Quem já baixou esses materiais? Coloca aqui no chat que eu quero saber, porque assim, a gente vai começar com o pé direito, com o pé na porta, sangue nos olhos, e não tem mais volta, gente. Essa é a hora, tá bom? Então, se você ainda não garantiu, vai lá, aqui no link aqui, ó, só clicar e vai fazer seu cadastro, tá bom? A sua inscrição. Agora a gente pode começar? Okay, now I think we can get started. Ladies and gentlemen, as I mentioned, today's class is going to be 100% in English, okay? From now on. But because I know a lot of people are, just getting started in this beautiful journey to English fluency, sometimes I'm going to translate. Tá? Então, hoje a aula vai ser com essa intenção de ser mais em inglês, mas claro, eu irei apresentar algumas coisas em português também, porque eu quero incluir o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, a gente, assim como eu falei, we're gonna have 10 questions. 10 questions. 10 is a good number, is a good start, okay? So let's do it. And before we get started, I would like to know, what questions do you have in mind? What questions do you have in mind? When you think about conversation, when you think about interacting with other people, what do you think about? What are the questions that you think that other people are gonna ask you? How is this gonna work? Tell me, what do you guys think? O que que vocês acham? Como que vai ser essa interação? Quais são as perguntas que você acredita que outras pessoas podem fazer para você nessa conversa? Let me share my screen with you so we can get started. The first question that we have for today's class is very interesting. Very interesting. And do you guys know why? É muito interessante. Vocês sabem por quê? Because it's so simple. It's one of the first questions we learn in English. And I bet that all of you probably already heard it. Eu aposto que todos vocês já escutaram ela antes. Que é: what's your name? Can you see the screen? Let me check the size if the letter, oh, it's too small. Let me make it bigger. Yeah, bigger, bigger. Okay. What's your name? And I don't want to teach you this question because you probably already know it. Né? Eu não quero te ensinar essa pergunta porque você provavelmente já sabe. I want to show how much potential there is in this simple question. Exatamente, exatamente. All right. Clayton suggested a different question. Oops. Which is, how are you? And we're gonna get to this question because it also has a lot of potential, ok? Essa outra pergunta aí também tem muito potencial. E vocês vão ver, one question
It can be very simple, but it carries a lot of basic structures for you to use with different things. So even though it's a simple thing like what's your name and how are you, it can become more complex. Okay? Okay, so what's your name? This is the first question, right? But let's say that I'm online, right? I'm here doing this live stream for you guys. I can see your names. I don't have to ask you your name because I can read it. All right. So, what happens in this case is that I cannot even use this question because I know that Tiago is called Tiago. I know that Roberta is called Roberta. Bruno is called Bruno. All right. So, we can adapt this question. So, let's say I'm chatting with a person here on the YouTube stream and I want to know what's their Instagram account because I want to connect, ok? Então vamos imaginar que eu quero conectar com uma pessoa aqui no chat do YouTube. Por quê? Eu já sei o nome dela, não faz sentido perguntar what's your name, certo? Então, qual que é a pergunta? Qual pergunta que eu faria? Ó, eu quero que vocês me respondam primeiro. Qual pergunta eu faria usando essa estrutura do what's your name? Para perguntar qual é o seu Instagram. Como que eu faria alteração nessa pergunta aqui? Você sabe? Eu sei que tem um delayzinho, tá? Between the moment that I ask and you guys answering, so I'm gonna wait a little. Let's see. Oh, you have different questions here already. Okay, that's interesting. All right. So, if I want to know e se eu quero saber o seu Instagram, I'm gonna ask you what's your Instagram account? Or what's your Instagram? I can stop the question right here. Okay, what's your Instagram? Question mark. Perfect. Okay. Perfect. Good job. Yeah, how can I find you on Instagram? I can also ask this question. Eu também posso fazer essa pergunta, certo? Mas aí não é a mesma estrutura que a gente está usando. My main objective in today's class is to show you guys how with simple questions that probably you already know, how you can develop your conversation. Tá bom? Eu quero mostrar para vocês com essas perguntas básicas que a maioria de nós já conhece, ou já está familiarizado, ou já viu alguma vez ou outra. Quero mostrar quais são as possibilidades que existem nelas. Porque às vezes a gente acha que é tão básico, mas são perguntas que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente não para no what's your name. Okay, but I'm gonna edit anyways, okay? How can I find you on Instagram? Oh, good, guys. So, for example, if I want to know, okay, let me say another thing first. The kind of questions that we ask, they're all gonna depend on the people we're talking to, the place that we're talking to them, the situation, how much you know this person, how much intimacy there is in this conversation. So there are many different elements that we need to take into consideration. Tá bom? Então, existem muitos elementos que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando em perguntas que a gente vai fazer. Because, as I said, if I am talking to a person online, I probably already know her name, this person's name. I don't have to ask that. But I can ask different things. Então, por exemplo, outra pergunta que a gente pode fazer, vamos imaginar that we are in a club, okay? Nightclub. We're out there. It's time to paint the city red. Vamos imaginar que eu conheci uma pessoa na balada. Eu já fiz a primeira pergunta. What's your name? Mas eu quero conectar com essa pessoa. Ok, nowadays, hoje em dia, we ask, what's your Instagram account? Sometimes we don't even ask the cell phone number, né? Às vezes a gente nem pergunta o celular. A gente pergunta qual que é o Instagram, porque you can send messages through Instagram. So you don't need the person's cell phone number. But
It's the same structure that we're gonna use for asking cell phone numbers, ok? Então, é a mesma estrutura que a gente usa para perguntar o telefone celular. E vocês saberiam how this question is? How it's set? How it's organized? Pretty simple. We just change name for cell phone, ok? But guys, look how many questions we can ask with the same base, ok? Olha quantas perguntas a gente faz com a mesma estrutura, com a mesma base. What's your cell phone? What's your cell phone number? If I want to know what the person does for a living, se eu quero saber o que a pessoa faz da vida, com o que ela trabalha, eu posso perguntar, what's your occupation? What's your occupation? What do you do? All right? And we can go on and on and on and on and on and on. What's your? Qual é o seu? Qual é o seu nome, o seu telefone, o seu Instagram, o seu endereço? What's your favorite food? What's your favorite band? Tá vendo como é incrível? A gente vai puxando a linha e a gente vai aprofundando a conversa, ó. What's your favorite food? And if you are in a restaurant, you can ask the person not only what's your favorite food, but you can ask what's your favorite dish in this restaurant. Ok? What's your favorite dish? Porque daí eu já tô querendo saber qual que é o seu prato preferido. Porque aqui, olha que interessante, geralmente você pergunta para a pessoa qual que é o tipo de comida que ela gosta, what's your favorite food, quando você vai escolher um restaurante, né? Ou quando você vai receber essa pessoa na sua casa. Mas veja bem como é diferente qual que é o seu prato favorito. Então, what's your favorite food? You're usually gonna answer with a nationality, okay? Or like if you prefer savory food or if you prefer sweets. And this is another way of answering to it, right? Então, ou você vai responder com uma nacionalidade, essa pergunta aqui, né? What's your favorite food? Geralmente, né? Uma nacionalidade, um estilo de comida, se você prefere comida salgada ou doce. Então, assim como eu falei, ó, savory é salgado, não é salty, tá? Or sweet. Porque, ó, só para colocar a diferença aqui para vocês, salty é quando a comida está over-seasoned, né? Quando a comida foi temperada em excesso, quando está muito salgada. You say, oh, the food is too salty. Yeah, it's too salty. Tá muito salgado. But savory é a comida que é salgada, né? Ela não é doce, ela é salgada, tá bom? Olha o que o Gabriel colocou aqui, ó. What's your hobby? Perfect, it's the same structure. Ou eu ainda posso. I can also ask this question in the plural form because many of us, we don't only have one hobby, but sometimes we have more than one. So what do we need to do? We need to change this question to the plural form because it's what is your hobby? What is? Qual é o seu hobby? Quais são? A gente muda. What are your hobbies? Such a great question. Essa é um ótimo icebreaker, né? É uma ótima pergunta para quebrar o gelo. O Daniel perguntou: dish pode ser usado como prato e prato? Sim, prato de comida e prato objeto? Sim, pode, os dois, tá bom? Então, aqui um pouquinho da estrutura, né? Então, what is tá no singular e aqui tá no plural. What are your hobbies? E observem aqui o final da palavra como muda também, tá? Isso acontece no inglês. Plural, a gente vai mudar. Claro que não são todas as palavras em inglês que é só adicionar um S no final. Hobby é um exemplo perfeito para isso, né? Olha só, não é só
H-O-B-B-Y-S. Não, a gente muda o final, ok? Então, alright, I can say what's your favorite food, what's your favorite dish, e a lista vai. Let me see, what's your date of birth? That's an interesting question. You can also ask that. Let's say that the person mentions that their birthday is in the same month that yours, né? A pessoa falou, comentou por algum motivo que o aniversário dela é no mesmo mês que o seu. Aí você fala o quê? Okay, so what's your date of birth? Because I was also born in July. I don't know, né? Once again, guys, it depends on the context, okay? All of these questions can be asked, but when, how, with who, okay? Oh, that's amazing, Andre. I'm so happy because I can understand everything that you're saying. Great, good job, good job. And this is something, guys. As I said, today I'm really making a big effort to speak slower because I already we had two different live streams that I was talking to you 100% in English as well, but I was talking in my regular speed. Today, I'm speaking a little slower, but that's not a problem. If you can understand me, that's great. What's gonna happen is that through time, with practice, with a lot of practice, and through time, you're gonna be able to put the sounds together in a much quicker way, much faster way. Okay? So we don't have to rush. It's a process. A step at a time, we're going to understand much more. And a little bit more today, a little bit more tomorrow, and the day after tomorrow, a little bit more as well. Awesome. Now, let me see other examples. What's your favorite movie? I just said, good job. What's your favorite movie? And guys, it's very important to understand that what is means qual é. Qual é? Qual é? Okay? What's your favorite movie? What's, your date of birth? Okay? Let me see. Humberto falou, my listening is improving a lot. Yay! Baby steps. That's right. Okay, let's move forward. Let's hit the second question, which is, how are you? Okay, it looks like a very simple question. How are you? Como você tá? Tudo bem? How are you? Sometimes some people who like to teach English on the internet, they're gonna say that people or native speakers don't say how are you. That's a lie, okay? People say how are you all the time. All the time. Okay, I've been living here in the US for the past 5 years, and how are you is the most common thing. This is what you're gonna listen to when you're talking to people in the daily basis, in the day to day life, in your routine. This is the question. Of course, there are different ways of saying the same thing. As I always share with you guys, we can say the same sentence, we can share the same message with different words, with different structures. We just need a little bit of knowledge and a little bit of creativity. When these two things are together, there's nothing holding you back. Okay? How are you feeling today? Perfect. So let's build on this example as well. Vamos construir em cima desse exemplo também. Vamos lá. Ah, Jasmine tá aqui. Jasmine sempre acompanha. Jasmine, Diego também sempre tá aqui. A Gessé também tá sempre aqui. Um shout out, um beijo especial para vocês, porque vocês estão sempre aqui dando uma força na live, então tamo junto. Então vamos com o exemplo aqui da Jasmine. How are you feeling today? So when a person asks you,
How are you feeling today? You can be sure that this person cares for you. This person is interested in talking to you, in developing a conversation, and really hearing from you what your feelings are. You're not gonna hear like people can say, okay, like in a coffee shop, if you go to a coffee shop, people can say, how are you feeling today? Just to be kind. Okay, this is very, very kind. This is a great option. If you want to sound polite, this is a great option. All right. Diego, oh, this is such an amazing question because we're talking about intonation. How should I ask this? How should I say this sentence? Okay. How are you? Or how are you? What's the difference between how are you? How are you? The difference here is very subtle, very small, very subtle, which is when you say, how are you? You're showing a little bit of surprise. It sounds as if it's been a long time that you don't see the person that you're talking to. Né? Então parece que tem muito tempo que você não vê a pessoa que você está encontrando nesse how are you? Né? How are you? Quando você faz essa ênfase, tá bem grande. Não é um how are you? É um how are you? Okay? Because this is how people speak. I mean, this is how we do it in Portuguese as well. Como você tá? Menina, como é que você tá? We say that all the time, okay? In English is the same. So, how are you? I'm so surprised to see you. It's been a long time. And when we say, how are you? It means that I'm asking you back. Okay? I've already answered. Eu já respondi. Oh, I'm good. And how are you? You. The focus is on you. Okay? This is the difference between them. How is it going? Yes, we can say that. How is it going? Excellent. Mm-hmm. How is it going? How are you doing? Perfect. So guys, can you see and perceive and feel that we actually have more than 10 questions? Actually, we had more than 10 questions only with this first base structure. What's? If we pay attention, if we want to be a little bit more creative, and if we think about what we say in our lives, we can understand that our knowledge is bigger than we think. We know more than we think. And this is what I want to show you guys, because I'm getting you ready. I'm getting you ready for our amazing event. Lembrando que a gente tem a imersão Segredos da Fluência 2.0 direto aqui dos Estados Unidos. Para quem não sabe, ó, Teacher Camille, professora Camille aqui, ó, mora nos Estados Unidos há 5 anos. E eu quero mostrar para vocês como que vocês vão aprender inglês através da sua rotina. Tá? Eu tô simplificando aqui, eu tô mostrando para vocês que só um pouquinho de criatividade e intencionalidade nos estudos faz com que você desenvolva muito mais do que você acha que você sabe. E vocês não podem esperar o que a gente vai ter na nossa imersão. Então, se você não garante sua vaga, o link tá aqui embaixo, o primeiro na descrição. Sang disse, I'm too. I'm here every time too. That's right. You even shared some examples last time. That's true. What's up? Yes, you can also say what's up. It's not the same structure, but we use it for the same thing. What's up? Let me see. How you doing? Yeah. How you doing? Yeah, the structure is the same, right? It's just the way that he says it. Could eat Let me see. Oh yeah, easy. We can say what's going on, but what's going on, it's more like it depends on the situation as well, okay? If I come to my friends, say hi, and then I say, what's going on? It's because
the environment is weird, there's something that you can perceive, there's something out, né. Então quando a gente fala what is going on, eu quero saber o que tá pegando, tá bom? What is going on? What have you been up to? Exatamente. Outra forma de falar, what have you been up to? Não usamos a mesma estrutura do how are you, fica mais parecido com o what's your, né, usando o what ali no começo. É uma estrutura mais avançadinha, né, what have you been up to? Que eu quero saber, o que você tem feito, né? O que tá pegando? O que você tem feito? What have you been up to? E aí na hora de explicar aqui a gente pode dar uma enroladinha, porque a gente tem que explicar o que está em progresso, o que aconteceu e o que está em progresso. Para isso a gente vai usar o presente perfeito e o presente perfeito contínuo, tá bom? Que daí não é tão, assim, o foco da aula de hoje, mas fica aqui avisado para vocês, caso quem tiver interesse, tá? Ah, o André falou que chegou aqui ontem e já tá curtindo pra caramba, que ótimo. Ok. Alright, now let's go. Let's move forward. And, okay. Now the next question. This is one of my favorites. Do you Da-na-na-na-na. Why do we use this structure for, guys? Have you heard of it? Have you ever used this structure before? So this is a simple one. We usually use this question to ask questions about habits, to ask questions about personal taste, about personal interest, and also, oops, my screen. And it's also good to set a common ground. Do you guys know this word? Common ground? Common ground? Common ground digamos que é um espaço onde você e a outra pessoa compartilham dos mesmos interesses. Nós chamamos isso de common ground. E eu adoro esse conceito, porque ele pode ser aplicado em vários cenários diferentes. And in English, this is the greatest for communication purposes. So how can I just finish this question? Do you have a job? You can ask that. Do you have a job? Você tem um trabalho? Isso é uma coisa legal. Vou falar um pouquinho em português aqui rapidão, tá? Porque, assim, é importante a gente saber as estruturas das frases e perguntas que nós podemos fazer através delas, mas a gente tem que ver se isso soa se isso soa o que a gente quer que soe, né? Porque igual eu falei assim: você tem um trabalho?" Talvez eu não fosse perguntar isso pra alguém que eu tô começando agora, porque pode soar meio, sei lá, meio rude, talvez eu tô atropelando as coisas. Às vezes eu quero saber se a pessoa trabalha, não se ela tem um trabalho. Você trabalha? Você o que você faz, né? A gente geralmente perguntaria isso, né, de uma forma mais geral, branda e mais educada, assim, de forma geral. O que você faz?" Porque você não coloca na frase que a pessoa trabalha, às vezes a pessoa não trabalha, né. E se a gente perguntar: "Do you have a job?", parece que eu tô fazendo uma entrevista de emprego com a pessoa, né, talvez pode ficar meio, né. Então, essa pergunta está certa, eu vou deixar ela aí. Mas talvez a gente poderia falar outra coisa, como what's your occupation? Or what do you do for a living? Eu vou adicionar aqui, ó. Cadê o what's your occupation? Aqui, ó. Ok? What do you do for a living? Mas tá certinho, ok? André falou, do you like to watch movies? Perfect. Então você gosta de assistir filmes. E se fosse séries? Series, ok? Series we use for a Siri achando que eu tô falando com ela, a louca. We use for any kind of TV show, okay? But you can also say TV show, and you can also say sitcom when the TV show and the series are like for comedy related. They're comic, okay? Sitcom.
Então, só para explicar, sitcom, a gente usa para séries que são de comédia, tá, séries engraçadas. O resto das séries você pode chamar só de séries mesmo. E as séries com S no final, até no singular. Então se você fosse falar assim: "Ah, eu não tenho uma série favorita. I don't have one favorite series." One favorite series, because both singular and plural, we write and we say the word like this, okay? Let me see. Do you like food? Do you like food? Você gosta de comida? Aqui a gente pode ainda levar essa pergunta para um próximo nível. I can be more specific, right? I can ask, do you like ice cream? Do you like Japanese food? Do you like Brazilian food? Do you like beer? Do you like wine? Do you like chocolate? Do you like pudding? Do you like savory food? Então a gente pode pegar o vocabulário que a gente vai aprendendo ao longo da aula de hoje e trazendo para as próximas perguntas. Ó, do you like fruits? Perfect. Ou what kind of fruit, né? E pode falar, do you like mangoes? Do you like strawberries? Do you like... Aí você também pode fazer combinações, gente. Que nem a gente fala assim, ah, você gosta de doce com salgado? Você gosta de batata frita com sorvete? A gente pode fazer essas perguntas em inglês também. E é essa estrutura. So, do you like to have... Deixa eu anotar isso aqui. Ó, ice cream, Brazilian food. Mas olha só. Do you like to eat, ok? French fries with ice cream. Gente, eu amo, amo. Quem mais ama isso aqui? Você vai lá no Mac, chega no Mac, pede uma casquinha, pede uma batata. A batata grande, pra você comer bastante batata com sorvete. Pede uma casquinha com batata. Nossa, é uma maravilha. Não é um chora Photoshop? Ai, gente, quem acompanha o trabalho do Fernando? Nossa, eu não aguento, bom demais. Excelente pergunta, olha só o Diego. A resposta para o do you sempre vai ser I do, I don't? Não. Não. Diego, do you like to eat French fries with ice cream? Talvez, maybe, you have never tried it before. Talvez você nunca experimentou antes. Então você não tem como falar se você gosta ou se você não gosta. You can say, I don't know. I don't know if I like it or not. I don't know if I like it or not. I need to try it out. Eu preciso experimentar, tá? Então sim, você pode responder yes, I do. Oh, do you like chocolate? Yes, yes, I do. Or no, I don't, né? Sim, eu gosto, não, eu não gosto. Deixa eu dar um enter do enter aqui, ó. Você pode, né? É o que a gente chama de short answer, uma resposta curtinha. Só que o inglês real, ele funciona assim. Você vai estar olhando para a cara da pessoa, a pessoa olhando para sua cara, ela fala assim: "Ah, do you like french fries with ice cream?" Aí você fala: "No, I don't." Mesmo que se você não gostar, você não vai parar a conversa ali, você fala: "Não, é esquisito, a textura é isso, a textura é aquilo", né. Então, vamos pensar nas conversas que a gente pode ter com as pessoas, as conversas que você tem no seu dia a dia, trazê-las para o inglês, a sua rotina para o inglês, a sua vida no inglês, né. E como é que seria isso? Como é que seria... E assim, gente, tudo bem, essa aqui é uma aula que a gente tá fazendo mais para quem tá no básico, para quem tá começando agora, mas eu quero mostrar que você não precisa ter medo de pesquisar. Tudo bem? E o conhecimento que você aprende com uma estrutura, ela é replicável e a gente vai usá-la várias vezes. Não tenham medo. Oliver, do you like motorcycles? Perfeita pergunta. Você gosta de motocas? Perfect, Luan. Do you like to play video games or watch movies? Great job.
Do you want to have some feedback on your classes? This is another question, and yeah, if you want to give me feedback, I'm free. I'm able to listen to them, pretty much. Do you like to play the guitar? Excellent. Você gosta de tocar guitarra? Então, ó, let's imagine that you are in a rock and roll concert, okay? You are in a rock and roll concert and you met a friend there. You just met a person, okay? You see the person for the first time, you talk, you meet the person. So you met a new friend, you're talking. You're kind of building a relationship is the first step. And then you know that that person likes the band that you're gonna watch, right? Because you are in the same concert. So you can ask, do you play the guitar? Do you play any instrument? Okay. Do you like living in the US? Yes, I do. I don't know if you wanted to ask me this question for real, but yeah, I really do. Do you wake up early? Do you like animals too? Do you speak Spanish? Do you like Japanese food? Do you like to eat sushi? Do you practice sports? Guys, you are on fire! Vocês estão mandando muito bem. Continuem, continuem. Deixa eu ver. Do you have some money in your wallet? Essa é uma pergunta difícil de fazer. Imagina, você chega pra pessoa e fala: "E aí, você tem uma graninha aí no seu bolso? Então passa pra cá", né. Mas vamos dizer que a gente vai parar no estacionamento e só tem como pagar em cash, né. Aí tudo bem, ó, "Do you have some money?" Like, "Do you have some cash?" Essa é uma diferença interessante da gente falar, viu. Ó, money e cash. Pausa aqui no assunto só pra que às vezes, né. Money é dinheiro, não é um formato, é o dinheiro. Cash é dinheiro em espécie, tá bom? Então, geralmente, quando a gente pergunta em português: "Ah, você tem dinheiro?", eu quero saber se você tem dinheiro em espécie, né, esse dinheiro em espécie a gente chama de cash. "Do you have any cash?", ok? "Do you like to go to church?", good job. "Do you like to cook?", "Do you prefer tea or coffee?", coffee or tea? Lembrando que coffee é com 2 Fs e 2 S. Do you have a hobby? Which hobbies do you like? Okay, perfect. Which hobbies you can also say which hobbies are your favorites, ok? Então, você tem um hobby? Aí a pessoa fala alguns, aí você pode perguntar: "Ah, qual desses são seus favoritos, seus preferidos?" Do you like to drink wine? Muito bem. Guys, já passamos de 100 perguntas aqui fácil na aula de hoje, 100 perguntas. Com esse tanto de pergunta que vocês estão fazendo, que a gente está construindo junto, tá muito maravilhoso isso aqui. O Juan falou: "I prefer milkshake with french fries." That's true, that's a good one too. Good one. Do you like to swim? Do you wanna dance? Do you like to learn do you like to learn and to speak probably English with Mrs. Vilela? Muito bem. Do you like açaí? Ah, guys, falando em açaí, vamos falar sobre a pronúncia de açaí em inglês? Provavelmente, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas, tem palavras em vários idiomas que a gente não traduz quando a gente traz para o nosso, como é o caso de falando do Brasil, tá, do nosso português, da nossa cultura. Brigadeiro, caipirinha, eh, açaí, por exemplo, né, e por quê? Porque essas coisas, nós desenvolvemos e nós temos ou naturalmente temos no nosso país e não é conhecido em outros lugares. Então por isso que às vezes é muito comum as pessoas já aprenderem que blueberry é blueberry e não mirtilo. Porque no Brasil não é tão comum. Tudo bem? Então açaí é a mesma coisa. E açaí aqui nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, é muito famoso.
porque todo mundo sabe que faz bem, é uma fruta, é do Brasil, tudo que vem do Brasil é bem, faz bom e entendeu? É interessantíssimo isso. O Brasil carrega esse label, né, é como se fosse uma chancela de que é natural, sabe? Então, açaí, aqui, eles falam açaí, açaí, não açaí, né? Então é até interessante porque tem várias casas aqui de açaí, que são de brasileiros, inclusive chama Ubatuba, Ubatuba Açaí, e eles foram muito inteligentes, porque eles decidiram educar o público que gosta de açaí. Então, nas paredes, todas as informações da loja, obviamente, estão em inglês, porque estamos nos Estados Unidos, mas tem explicando o som. A próxima vez que eu for lá, eu vou tirar uma foto e eu posto aqui na nossa comunidade do YouTube, tá bom? Mas é justamente mostrando que é açaí. Aí tem até vários izinhos, assim, vários s, né? Assim, pra mostrar que a ênfase é no i, tá bom? Então, se você fosse falar do you like açaí, talvez eles não fossem entender, tá bom? Mas se você fosse falar do you like açaí, talvez eles entendam com mais facilidade. Interessante, né, essa diferença? Milene falou, isn't there caipirinha in other parts of the world? Não, Milene, existem outras bebidas que são feitas de forma parecida com caipirinha, mas até onde eu sei, caipirinha é com pinga, né? Pinga, cachaça? Que é uma bebida alcoólica brasileira, tá? Então existem outras bebidas por aí que são parecidas, mas são outras bebidas alcoólicas que estão no meio dessa mistura aí, tá bom? Inclusive feijoada. Do you like feijoada? Perfect. Okay, let's head to the next one. Let me see. Let me see my notes. Let me check my notes. And we can also say, for example, if I want to know what the person is currently doing, I can also ask a question. It's not the most favorite structure for this purpose, but as long as we're talking about basic conversation, we can be very flexible, tá? Então, ainda falando do common ground, né, de puxando um papo, breaking the ice, starting a conversation and just, getting things going. You want to get things going, você quer que as coisas continuem, right? To get things going, to get the conversation going, you can say, are you now? Assim como eu falei, essa não é a melhor estrutura, tá bom? Para esse tipo de pergunta, mas como a gente está falando do nível básico no inglês, não tem problema, porque a língua é flexível, então a pessoa vai entender o que você está falando. A melhor estrutura para isso que a gente está fazendo agora, a gente usaria mais uma vez aquele presente perfeito ou presente perfeito contínuo, mas não importa, a gente também consegue. Então, nossa, o André já começou com tudo, a Gessé também já começou com tudo, vamos lá. Que é para saber o que você está fazendo agora, né? Então eu posso perguntar um estado, como o André colocou aqui, ó. Are you busy? Are you busy now? Você tá ocupado agora? Ou posso fazer a pergunta que o Diego colocou também aqui, ó. Are you ready? Are you ready? Você tá pronta? Tá pronto? Are you ready to dance? Você tá pronta para dançar? Eu também posso perguntar, por exemplo, se você tá estudando agora. Eu posso perguntar, are you studying now? E eu ainda posso deixar essa pergunta mais legal e mais interessante ainda. Eu posso perguntar, what are you studying now? Okay, so let's say that the person asked you, what do you do for a living? And if you have any occupation and what you're doing.
and you say that you are a student. Okay, you can say that you are a student, or that you have a job, or that you are a student and you have a job. Uh, but let's say that they want to ask you, what are you studying? You can use this structure. Oh, you guys are so amazing. Are you angry with me? Are you single? Are you married? Are you alright? Vamos falar sobre essa estrutura também? Essa pergunta, na verdade. Are you alright? Ou are you okay? Ó, gente, essas duas perguntas, só para dar um pouquinho mais de contexto, lembra que no começo a gente estava falando sobre como a gente pode fazer perguntas para saber como a outra pessoa está? Né, tipo assim: "Ah, e aí, como é que você tá? O que que você tá fazendo? O que que tá pegando?". Essas 2 perguntas aqui, elas não entram muito nesse sentido. A pessoa vai te entender, tá? Se você falar, tudo bem, a pessoa vai te entender. Mas como que elas geralmente são usadas? Elas geralmente são usadas para perguntar se a pessoa está bem, porque ela parece triste, porque ela parece afobada, porque parece que tem alguma coisa de errado. Então, você pode preferir por usar essas opções aqui, tá bom, ó. Vou até colocar em outra página. Essas aqui. What are you how are you feeling today? How are you? How is it going? How are you doing? What's up? What have you been up to? Essas são opções mais normais da gente ouvir um: "Ah, e aí, tá tudo bem? Tudo certo?". Porque, igual eu falei, quando você usa "Are you alright?" or "Are you okay?", parece que tem alguma coisa de errado, tá. Então isso pode gerar um estranhamento, e eu tô aqui pra ensinar vocês o inglês da vida real, eu não tô aqui pra ensinar o "The book is on the table". A gente fala o "The book is on the table" também, mas a gente vai falar "The book is on the table because I'm studying English and I wanna achieve fluency, baby", ok? That's the kind of English we're aiming to. É esse inglês que a gente tá mirando. Então, se você falar "Are you alright?", "Are you okay?", você vai ver que é porque tem alguma coisa de errado, tá bom? Gabriel perguntou: "Posso usar is he happy?". Claro, ele tá feliz? Is he happy? Pode usar. Tem um pessoal acho que tá chegando na live depois, que eu tô vendo exemplos da nossa primeira parte. Are you okay? Ó, essa é uma boa associação. Are you okay? Are you drunk? Você tá bem? Você tá chapado? Você tá bêbado? Ai, que engraçado. Muito bem. You just fell, are you okay? Muito bem, exatamente. Perfeito. Ok, guys? Meu Deus, que horas são? Gente, já estamos aqui há 50 minutos. Parece que nós estamos aqui há 50 minutos? Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Bom, mas só para vocês terem ideia, vamos parar aqui e fazer uma pequena reflexão. Just a little reflection, a short reflection, just to put things back together, like to get the pieces together. Guys, I shared with you only 4 structures, okay? 4 basic structures for asking questions. Very simple ones that you can apply in different moments of your life. Of course, we need to take into consideration the environment, the people that we're talking to, where we're talking to the people that we're talking, the level of intimacy that there is, if it's proper or not. Some questions are going to be better than others. But for that, we need to take into consideration, we need to analyze the situation. Okay. Gabriel falou, so fast! Time passed by. Yeah, time flew by. That's true. E tem mais, igual eu falei, eu acho que tem pessoal chegando agora na live que eles estão assistindo não ao vivo, e eles estão aqui, ó, que seria what's your age, what's the perfect job for you. Então, guys, olha que incrível. Eu não sei se na live fica salvo o chat,
mas poderia ficar, né, porque todos os exemplos estão aqui, eu coloquei vários na tela, mas sei que não compartilhei todos os nossos exemplos, mas fiquei muito feliz que vocês estão gostando da aula de hoje, e gostaria de lembrá-los que, mais uma vez, a gente tem a nossa imersão Segredos da Fluência 2.0 aqui direto de Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos, porque eu quero te mostrar um método muito simples de você aprender inglês na sua rotina. E não é coisa da minha cabeça, eu vou mostrar para você 3 coisas que provavelmente você está fazendo errado na hora de estudar inglês, que não fazem com que você evolua, né, que te impedem, na verdade, de falar inglês fluentemente. Também vou te mostrar como que você vai aprender inglês na sua rotina com uma técnica que vai mudar tudo na sua vida, e eu não estou brincando. Na nossa terceira aula, isso é a primeira aula, segunda aula, na terceira aula eu vou te mostrar 5 passos que os cientistas e pesquisadores americanos usam para destravar a sua fluência. Eu vou trazer artigo, vou trazer fonte, referência, blá, 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 para provar para vocês que é muito mais simples do que parece. E na nossa quarta aula, eu vou mostrar qual que é, literalmente, o passo a passo para que você fale inglês. Se você gostou da aula hoje, se você gostou da forma que eu estou me comunicando, para você falar dessa forma e muito melhor do que isso. Combinado? Então, mais uma vez, 15, 16, 17 e 21 de abril, começando semana que vem, segunda-feira, segunda, terça, quarta e domingo, às 8 horas da noite no horário de Brasília. E mais uma vez, a gente tem 2 materiais já disponíveis para vocês baixarem, tá? Link na descrição. Se cadastra, garanta sua vaga, porque o tempo tá passando, depois não vai falar que eu avisei. E eu espero você dia 15. Combinado? Ai, que linda, Pri, ó. Guys, sou aluna da Camille desde fevereiro de 2024. Ela começou na última turma, tá? Essa live é só um pedacinho do tesouro que o curso Fluency Factor é. É isso aí. E a gente também vai abrir as inscrições para quem quiser se tornar meu aluno. Dia 22, a gente abre as inscrições do Fluency Factor também. Tá bom? Gabi, bora pra imersão, guys. É isso, eu espero vocês. E pra imersão, eu tenho outras indicações para fazer. Vocês precisam, tá, baixar esses 2 materiais que eu falei. Ao se inscrever, vocês vão receber esses materiais. Vocês precisam ter papel e caneta, porque assim, vai explodir sua cabeça. E eu tenho certeza que se você não tiver um caderninho pronto e uma caneta pronta, você vai se arrepender, porque assim, vai ser incrível. E também água, gente, porque teremos atividades práticas em todas as aulas. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula aqui, você não faz ideia do que eu vou trazer na imersão. Maravilha? That's it, guys. Ah, Thiago, are you a fantastic teacher? I don't know if I am a fantastic teacher, but I try to be. Guys, thank you so much for joining me today. Amanhã eu estarei ao vivo lá pelo Instagram, também às 8 horas da noite. Se você ainda não me acompanha por lá, ó, bora lá. A pergunta que você me faria é: What's your Instagram? Uma das primeiras perguntas que a gente viu, a primeira, né, a primeira pergunta que a gente viu na nossa aula de hoje. What's your Instagram? Tá aqui, ó. Camille Vilela, me procura lá. Eu também tô com uma caixinha aberta nos meus stories. Se você tiver alguma dúvida de inglês, pode me mandar por lá também, tá bom? Guys, thank you so much. Escutam aqui o Diego, bebam líquido, tá calor, tá frio, bebam líquido, ok? That's it, guys. Thank you so much. Bye bye.